Salve nação! Traremos informações do mais querido, traremos informações dos seus rivais. Curta, se inscreva, comente, acompanhe conosco. Boa, vamos nessa que começou aqui o BB Debate. Olha, esse jogo tem muita coisa pra gente falar, pra gente destrinchar. A estreia do Davi Luiz, a atuação do Diego Alves, a dupla aí de volta. Eu gosto do coração. O coração é um círculo, mas vale a intenção. A intenção foi boa e o futebol também foi bonito. Pedro Ivo Almeida tá lá no Rio de Janeiro, eu vou começar com ele por aqui. Pra saber, Pedro, diante de tantas novidades, de tantas coisas diferentes, de 3 desfalques importantes, qual é o teu destaque sobre essa partida? Um placar de 2-0 construído em casa, uma vantagem inegável para o jogo de volta. Tudo bem, Dani? Boa tarde para você, Facinca, Zé, Sormani, fã de esporte com a gente. Quase que eu chamo o Pascoal de novo, ele não estava aqui, mas Sormani, fã de esporte com a gente. Pode chamar, Dani, meu destaque, ele vai para o resultado. Porque a gente pode, como você bem falou, a gente pode destrinchar. Pena que tem um caminhão aqui atrás, e daqui a pouco vai dar para ver, tá bonito aqui. Nossas palmeiras, nosso cenário. Mas o meu destaque ele vai pro resultado, Dani, porque você falou bem, tem muita coisa para destrinchar, eu acho que tem muita coisa para avaliar, tem muita coisa para alertar sobre a atuação, mas no final das contas, a gente precisa ser minimamente razoável. Um 2-0 num jogo de ida, numa semifinal de Libertadores, que ainda tem a questão do gol fora de casa, você não sofreu gols, você fez 2 gols, você encaminha uma situação. Se você faz um gol fora de casa, é muito difícil esse time do Flamengo não fazer um gol fora de casa. Você já obriga minimamente o adversário a ter que fazer 4. Então, assim, eu acho que o resultado ele precisa ser primordial na análise. A gente pode debater uma série de situações depois, mas a gente não pode esquecer que é um 2-0 numa partida de ida de uma semifinal de Copa Libertadores. Então, assim, pelo que a gente viu, por exemplo, anteontem, a coisa muito aberta, muito truncada, sem gols, a gente precisa valorizar também o resultado conquistado. Muito pelos pés disso aí que a gente está vendo, ó. Bola levantada do Gabigol, Bruno finalizando, Andrés aparecendo, Vitinho se movimentando. Tem muita coisa para a gente falar. Estreia do Davi Luiz e que maravilha o Diego Alves, hein, Dani? Rapaz, o Diego Alves ontem fez bonito. Deixa eu fazer uma menção aqui ao Vitor Costa, meu amigo Zuca, que está assistindo o programa. Ele mandou para mim o seguinte: não é um coração, é a fusão do Dragon Ball Z. Os 2 personagens se juntavam e viravam um só, bem mais fortes. Eu peço perdão pela ignorância de achar que aquilo era uma tentativa de porque você não é tão jovem, né, Dani? É porque você não é tão jovem. Não vamos falar disso, não. Vou passar a palavra aqui pro Fábio Sormani para saber o seguinte: se tá precisando dar parabéns ou fazer mais reparo nesse Flamengo, Sormani? Seja bem-vindo. Oi, Dani. Boa tarde para você, para os companheiros, para o fã do esporte. O único reparo a fazer foram os inícios, né, de tempos, né? O começo da partida e o começo do segundo tempo, o Flamengo estava um pouco desligado. E foi exatamente nesse momento, né? Foram nesses momentos que o Diego Alves apareceu, e apareceu super bem, entendeu? E se não fosse ele, imagina, começa com um gol atrás, poderia ser algo difícil. Embora o Flamengo tenha time para suportar e superar essas situações, né? Mas é só esse reparo. De resto, o time foi irretocável, foi ótimo. Poderia ter feito mais gols, deveria ter feito mais gols, né? Mas, de qualquer maneira, o resultado é muito bom. O resultado é muito bom porque o Flamengo tem eu não sei se eu posso me estender um pouquinho mais agora, é que agora a gente não pode falar tanto. Fica à vontade. Então, você sempre pode, senhor Mano. Eu queria falar que o Flamengo, até escrevi um texto para o blog, né? Aí da ESPN, espn.com.br, você vai lá na seção blogs e tem um texto meu sobre a situação do Flamengo, entendeu? O Flamengo fez 18 jogos com o Renato Gaúcho como técnico, né? Em apenas 2 oportunidades o time não marcou. Foram nas derrotas em casa para o Internacional, 4-0 e Grêmio 1-0. E desses 18 jogos, essas 2 vitórias, a equipe empatou apenas 2 derrotas, né? A equipe empatou apenas uma vez. Foi 1-1 contra o Ceará fora de casa. Nas outras 15 oportunidades, o Flamengo venceu. Consequentemente, fez gol. Tá? A média de gols do Flamengo, do Renato Gaúcho, é de quase 3 gols por jogo. Foram 52 gols marcados nesses 18 jogos que o Renato comandou o Flamengo. Tá? O Flamengo fez ontem 2-0. O técnico do Barcelona, né, o Fabián Bustos,
saiu empolgado, não empolgado, entendeu? Mas falou, olha, jogamos o próximo jogo em casa, com a nossa torcida, no nosso campo, onde a gente se sente mais confortável, mais cômodo, vai ser uma motivação essa, estamos vivos, disse ele. Tá? Acontece que pro Flamengo perder essa vaga, ele primeiro tem que sofrer 2 gols, não marcar nenhum e ser derrotado nos pênaltis. Ou então, se ele fizer um golzinho só, o Barcelona tem que marcar 4. E a gente viu que nesse reinado aí do Portaluppi, do Renato, o Flamengo só sofreu 4 gols uma vez, e foi contra o Internacional no Maracanã. Quer dizer, um ponto absolutamente fora da curva. O Flamengo, ele tem 26 gols marcados fora de casa. 26 gols em 9 partidas, o que também dá uma média de quase 3 gols por jogo. Então eu acho muito difícil que o Flamengo venha perder essa vaga. Muito difícil, muito difícil. Por quê? O Flamengo não é um time de não fazer gol. E dificilmente o Flamengo toma tantos gols assim. Então, gente, por mais que esse Barcelona jogue, por mais que o jogo seja em casa, por mais que tenha torcida, o Flamengo hoje é o melhor time do nosso continente. De um polo a outro, hein? Não é só a América Latina, não, ou então a América do Sul. É de um polo a outro. Não tem ninguém melhor que o Flamengo. O único time que pode encarar o Flamengo é o Atlético Mineiro. Não consigo ver mais ninguém. Boa, Sormani. Você lembrou bem aí, né, essa questão do jogo estar aberto. E de fato ele está, porque 2-0, embora seja uma vantagem enorme, principalmente se a gente comparar com o que aconteceu na outra semifinal, ela não define, Facincani, a vaga como uma goleada definiria. Talvez isso passe um pouco pela questão ali do Flamengo ter ficado com 1 a mais durante boa parte do jogo e não ter conseguido construir naquele momento um placar mais elástico. Mas olha, eu tô olhando aqui as mensagens no Twitter e a torcida, eu fiz uma brincadeira no meu Twitter, eu falei assim, define em uma palavra o jogo de ontem para a torcida do Flamengo. E muita gente fala assim, é Libertadores. Não vai ter goleada toda hora em Libertadores. Ninguém chega numa semifinal de Libertadores à toa, Facincani. Você vê diferente? Eu vejo, Dani. Um beijão para você, Fábio Sormani. Um abração pro Pedrão, tô com saudade, irmão. Volte logo. Facinca, só pra te avisar, hein? Facinca, só pra te avisar antes de você começar. Antes aqui do jogo, a gente dava uma caminhada aqui na frente do hotel. Tinha um pessoal aqui querendo saber de você. Falaram que vão prometer uma homenagem até o final do programa. Vamos aguardar, mas vai daí. Não, eu vou mostrar aqui, medo. vamos lá. Esperamos. Esperamos, né? Tá tudo em casa, fica tranquilo. Não temos qualquer tipo de receio. Vamos lá, Pedrão. Abração pra você. Desde que a homenagem também inclua o Zé Elias, porque, coitado, ele é um pouco carente, né? Mas enfim, pra gente abraçar o Zé Elias eu vou pedir aqui. Quinta-feira, claro, também. Eu não tenho nada a ver com isso não, rapaz. Não tenho nada a ver com isso não. Quem tá carente é você que tá me chamando pra homenagem. Pronto. Ao contrário, Começou. Entendeu? Começou. Não dá, né, Pedrão? Não dá pra trazer ele. Fã de esporte é o seguinte, Dani, por que eu penso diferente? Eu vi um jogo do Flamengo, apesar de, em alguns momentos, a desatenção pelo resultado construído, mas muito tranquilo. Eu vi um time extremamente confiante, eu vi atuações individuais de altíssimo nível e eu vi um resultado que, se tudo bem, no papel ele poderia ter sido maior, mas na atitude ele fez com que, pra mim, a vaga já está decidida em favor do Flamengo. E não tô aqui fazendo média com ninguém, que vocês me conhecem, não preciso fazer então média você concordou com o torcedor que nem com respondeu ninguém. no Twitter? Eu simplesmente, Dani, tô dizendo que o Flamengo, pra mim, se classificou ontem. Mesmo com o 2-0 e mesmo com o placar que, claro, pode ser revertido pelo Barcelona, mas não acredito. Eu vejo um Flamengo muito seguro, um time que, de novo, se mostrou muito decisivo, que não pode só ratear nessas coisas de achar que com 2-0 tá bom, aí dá aquela desligada, aquela sensação de dever praticamente cumprido, tem que ter um pouquinho mais de ambição em alguns momentos, evitar o tal do salto alto, que eu acho que é bom pra todo mundo, porque o time é muito bom, ele tem às vezes esse excesso de confiança que é absolutamente normal, mas não pode ter, é verdade. Mas vi um jogo sublime de várias partes e de atletas individualmente falando, que já a gente destrincha. Boa, e aí tem uma questão que é interessante para dar boa tarde pro Zé também, Zé, que é a seguinte, né, a gente não pode esquecer, a gente não pode não levar em conta que o Flamengo ontem não tinha o Diego, não tinha o Felipe Luiz, não tinha o Arrascaeta
e tinha uma estreia, tinha o Davi Luiz chegando ali. Então, era um Flamengo modificado ao que está habituado a entrar em campo e ainda assim constrói esse 2-0. Você está mais pro lado do construir o 2-0, vamos lá, que é vantagem para a volta, ou para olhar, de repente, alguma coisa tática ali que te decepcionou, Zé? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Facinca, seu Sormani, Pedro, a todos que estão nos assistindo. Dani, eu tô naquela... Abel, Cuca, prestem atenção no time do Flamengo, que a final será contra o Flamengo. Eu acho bem difícil o Flamengo perder. Não pela falta de qualidade da equipe do Barcelona, porque ontem nós vimos no começo, do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, uma equipe que sabe agredir, que sabe criar dificuldades, e o Flamengo teve uma certa dificuldade para se ajustar. Depois que se ajustou, pegou o timing da marcação, posicionamento, o time do Flamengo foi o Flamengo que nós conhecemos. Mas eu acho que o Flamengo tem uma vantagem enorme, muito porque o Flamengo não passa um jogo sem fazer gols. Esse ataque do Flamengo é impressionante. Quando o Gabigol não está fazendo gols, ele está abrindo os espaços para os times, para os outros jogadores, está participando das jogadas, dando assistência. O Bruno Henrique voltou a ser o Bruno Henrique de 2019, que é um jogador que desequilibra a qualquer instante. Se você der uma brechinha para ele, ele vai lá e mata o jogo. O Vitinho também fez um bom jogo, não é o Arrasca, né, Dani? Não é o Arrasca, mas... o Arrasca, mas dentro das suas possibilidades, das suas qualidades, ele fez um bom jogo também. A estreia do Davi Luiz, eu acho que foi aquela esperada, que nós estávamos falando ontem, que é a questão do ritmo, do entrosamento, mas que a experiência dele iria compensar tudo isso, e é muito mais fácil você entrar num time montado, um time que tem as suas bases, as suas referências dentro de campo. Então, eu acho, não vou dizer que é impossível, porque no futebol tudo é possível, mas eu acho que quase aí que é impossível o Flamengo perder essa classificação para a final. Vantagem muito boa, o time é muito bom, a volta de grandes jogadores, então o Flamengo, no meu modo de ver, está na final. Boa, Zé. Eu tô achando maravilhoso aqui o pessoal na hashtag BBDebate, todo mundo mandando o Dragon Ball Zzinho fazendo a mãozinha. Eu tô ficando velha mesmo. Olha aqui, será que o Renato entendeu a referência? Vamos ouvir o Renato, claro que ele não fala disso, mas ele fala da partida, fala de como ele viu essa construção dos primeiros 90 de 180 minutos no caminho da final da Libertadores. Bota o Renato aí. Eles tiveram algumas oportunidades no início do jogo, nós também tivemos, conseguimos fazer os 2 gols no primeiro tempo, mesmo com um homem a menos, eles souberam sofrer a pressão no segundo tempo, a gente tentou de todas as formas procurar fazer mais um gol, tivemos as oportunidades, mas infelizmente não conseguimos, mas está de bom tamanho, é o que eu falei. Eles não chegaram por convite, chegaram por mérito numa semifinal. Uma semifinal de Libertadores é sempre muito difícil. E 2-0 é uma vantagem muito grande. Muita gente acha que não, mas é uma vantagem boa para a segunda partida. Até porque, para quem não sabe, que existe gol qualificado na Libertadores. Boa, tá aí a serenidade do Renato, Facincani, falando sobre esse 2-0. É óbvio que é uma vantagem, é inegável, Não tem como dizer que 2-0 construído em casa não é uma vantagem para o jogo de volta. Agora, Facinca, eu quero entrar num assunto aqui com você, e aí eu quero ouvir todo mundo. Em relação a essa coisa que ele fala de saber sofrer, O Barcelona vem, faz um abafo ali no começo do jogo, depois acaba murchando, aí fica com a menos, a situação fica mais difícil ainda. Agora, esse saber sofrer, entre aspas, ele passa um pouco pelo lado do Flamengo também, no seguinte sentido, de saber defender. Eu vou trocar e vou colocar dessa maneira, porque a gente está muito acostumado a ver o Flamengo construindo para frente, jogando com a bola, e ontem talvez tenha sido um dia que deu para ver, e aí passa também pela estreia do Davi Luiz, quero te ouvir sobre isso, que o Flamengo soube se defender quando foi atacado. Você acha que isso passa por uma melhora da defesa, pela estreia do Davi? O Diego Alves ontem foi gigante nas defesas que fez também. Quero ouvir vocês sobre isso aí pra gente começar. Mas o Barcelona, ele foi pro chamado tudo ou nada, então era natural que em algum momento ele pudesse atacar o Flamengo, conseguir uma finalização, conseguir, claro, furar o bloqueio. Ninguém vai jogar 100% intenso, defensivo, compactado, segurando. Não existe isso no futebol, ninguém é perfeito. Em algum momento você vai sofrer
um tipo de finalização como foi ontem o Flamengo. Agora, eu vi uma atuação muito tranquila do setor defensivo, da dupla, né? Tanto o Rodrigo Caio como o Davi Luiz. O Davi Luiz foi gigante ontem em posicionamento, jogou na boa, sem sustos, até conseguiu no segundo tempo, naquele lance que ele faz o bloqueio em relação à finalização, que seria o rebote, né? E um hipotético gol do Barcelona. É uma cobertura precisa em relação ao jogador da equipe do Equador. Em muitos momentos ele iniciando a saída de bola, né? Se soltando um pouquinho para dar essa leveza e para desprender um pouquinho, né? A defesa do Flamengo também dessa fase de que em alguns momentos faltava para ela um pouquinho mais de intuição criativa. Até para dar mobilidade aos dois laterais. Acredito que mais o problema do Flamengo ontem tenha sido as laterais, né? Tanto o Isla como o René, eu vejo o Mateuzinho e na volta do Felipe Luiz a dupla ideal, mas ainda assim o Flamengo com uma ótima construção defensiva e que explica-se o que aconteceu ontem. Um Barcelona que ele teve atitude. Tem que elogiar a atitude do Barcelona, que veio para tentar fazer um gol, que veio para tentar diminuir qualquer tipo de resultado que pudesse já entregar os pontos. Para mim o 2-0 decide em favor do Flamengo, mas ainda assim é um placar que, se a gente coloca na teoria, ele é reversível, claro, pode acontecer, mas para mim só se uma tragédia acontecer lá em Guayaquil. Mas ele foi corajoso, e essa coragem do Barcelona premiou em alguns momentos, mesmo com um jogador a menos, tentar furar um Flamengo que já tinha um 2-0 ali encaminhado e achava que estava tudo bem. Para mim foi mais esse problema, Pedro. Você me permite discordar só uma situação irretocável no mundo nato que você falou da dupla. Achei uma boa estreia do Davi, se tinha aquela dúvida do ritmo de jogo e tal, sim, sente ainda um pouco de falta do ritmo de jogo, normal. Vai sentir talvez um jogo, 2 jogos, 3 jogos, mas muito bem pelo alto, muito bem participando da criação. É bom lembrar que a jogada do primeiro gol, que é do Gabi para o Bruno Henrique cruzando, ela começa com o Davi. Davi acha o Andrés abre no Isla, Gabriel acha o Bruno. Então ele participa muito dessa criação, especialmente pelo lado dele, pela esquerda. Muito firme nos combates. Tem a sensação também de ser um cara um pouco mais experiente, um cara que passa uma segurança que a defesa do Flamengo por muito tempo não teve com outras peças. O bloqueio do chute do segundo tempo poderia ser um gol ali, poderia talvez dificultar um pouco mais. Agora, quando a gente fala em defesa, sobre o saber defender, eu acho que teve um problema específico. O Diego Alves ele não fez 4 grandes defesas por acaso. Não acho que foi por acaso chute de longe, aquela bola vadia que a gente... Eu acho que tinha uma situação que o Flamengo precisa pensar. O Arão e o Andrés, é bom dizer, o Andrés foi muito bem com a bola. O Andrés foi muito bem em ter que se aproximar um pouco mais e participar um pouco mais da criação. O Andrés vai muito bem até os 10, 15 minutos do segundo tempo, quando o Renato mexe e coloca ele um pouco mais para frente, talvez ele não renda tanto. Mas sem a bola, um espaçamento ali entre linhas, entre a linha de volantes ali, Arão e Andreas, e a linha de defesa, Davi e Rodrigo com os dois laterais, Barcelona atacou muito bem por ali. Barcelona colocava esses jogadores por ali. Barcelona tem um time muito bem organizado, muito bem estruturado ofensivamente, conseguia achar uns espaços ali no meio dessas duas linhas. Conseguia quebrar, como a gente diz, conseguia achar esse espaço que muitas vezes, por exemplo, o Flamengo não achou no segundo tempo. Ah, mas o Flamengo ganhou o jogo. Sim, muito também pela ótima participação do Diego Alves no início do jogo, quando o Flamengo sofre bastante. Então acho que esse espaçamento ali que ficou entre a linha de volantes e a linha de zaga, o Facinca, gerou um aperto ali ao Flamengo. Então acho que essa defesa, esse saber defender, saber sofrer, eu acho que quem garantiu isso foi muito mais um Diego do que exatamente um posicionamento aí, Pedrão, da linha defensiva. Eu acho que teve um momento ali, no primeiro tempo, também tanto quanto no segundo, que aquela faixa de campo ali, o Barcelona conseguiu ocupar um pouquinho melhor. Depois, um pouco mais ajustado com a entrada do Thiago Maia e tal, tudo bem. Sim, só que eu acho que foi uma mínima situação ali. O Barcelona não trabalhou, não fez o Diego Alves trabalhar tanto, não exigiu tanto o Diego Alves por acaso. Então acho que tem essa preocupação. Esse Flamengo que joga bastante e deixa jogar também o adversário bastante, ele precisa estar um pouco mais atento, porque a gente estava falando do Barcelona ontem. Você pega um adversário um pouco mais qualificado numa decisão de Libertadores, ou de Copa do Brasil, até num jogo um pouco mais encrespado ali de Campeonato Brasileiro, isso pode lhe custar. Como custou, por exemplo, em algumas situações do 4-0 do Inter e tal. Então, talvez seria a minha única situação desse posicionamento defensivo que a gente está debatendo, Facinho, cara. Você tem o ônus e o bônus dessa história, porque você tem um meio-campo que ele é extremamente criativo, com o Andreas e também com o William Arão, mas ao mesmo tempo, claro que a retomada defensiva, a tática, principalmente dos dois, não é o mais forte, é verdade. Claro, isso é compreensível, né? Agora, aí vai também do Renato encontrar para mim o que pode ser ajustado
Aí você tende a recuar um pouquinho mais o Everton e o Bruno Henrique para ajudar mais nessa compactação e fazer com que esse entrelinhas, essa ultrapassagem que foi forte do Barcelona pelas duas alas, não infiltre nessa diagonal e caindo nas costas da dupla de volantes da equipe pro Flamengo. Então, é um ajuste, é normal, né? Isso é o que eu falei, nenhum time é perfeito, todo time ele está em franca evolução. Até os melhores times do planeta estão em franca evolução. Mas aí, Facinca. Fala, Zé. Mas aí entra o lado diferente do Flamengo. Esse que eu acho que é o lado diferente do Flamengo. Sim. Você tem os dois caras que entram, é uma questão de posicionamento. O André saía muito, né? Então ele deixava muitas vezes o Arão sozinho. É aquela coisa, Andréas, vem cá, segura um pouquinho aqui, vamos fazer a diagonal. Quando você joga no meio campo, normalmente as marcações, e você tem que fazer sempre um pouco a diagonal. Então se o Arão sai para o lado esquerdo, você fecha, preenche o espaço onde tem o Arão. Né? Então você não tem mais aquele espaço, o cara é obrigado a virar o jogo. Quando vira o jogo, você tem a possibilidade de sair e aí o Arão preencher. Esse tipo de movimentação, ou senão você trabalha com os dois em paralelo, né? Os dois juntos, aí você vai fechando os lados até os teus meias voltarem. Agora, não dá, eu acho, né? Por isso que eu acho que o Flamengo é diferente. Se você falar pro Bruno, volta para marcar. Você falar pro Everton, volta para marcar o tempo todo, esses caras não vão chegar no ataque. E esses caras que fazem a diferença, porque eles preocupam o time adversário. Sim. Hoje em dia, vai jogar com o Bruno Henrique, tá bom. Vou jogar com o Bruno Henrique e vou lá pro ataque. Vou deixar o Bruno Henrique aqui sozinho. Você vai tomar uma bola lá, porque o time do Flamengo tem condições, com os jogadores que tem, de fazer ligação rápida. E ainda mais agora com o Davi Luiz, que tem a facilidade de fazer essa inversão de jogo, vem do futebol europeu, que é normal, né? Os zagueiros, muitas vezes, eles fazem essa inversão de jogo e pegam o lado oposto sempre desprevenido. Com o Davi Luiz jogando, o Flamengo ganhou uma bola que antigamente não tinha, porque o William Arão não vai precisar voltar para jogar entre os zagueiros o tempo todo para ter essa saída de bola com qualidade. O Davi Luiz vai fazer isso. Né? Então, eu particularmente, eu gosto desse time do Flamengo assim, Everton, vem cá, fecha um pouquinho, quando você tem que voltar é normal para respirar, beleza, mas eu quero que vocês incomodem o adversário, porque senão vai transformar o Flamengo num Palmeiras. Aí é ruim, porque você vai tirar a qualidade desses caras. O Gabigol é bom, mas ele tem que ter um cara do lado, ele tem que ter um parceiro, tem que ter alguém chegando. Senão, daqui a pouco, se a gente começar a observar esses lados, né, táticos, defensivos, nós vamos falar para o Arrascaeta voltar para fazer o terceiro volante e falar para ele fazer um box-to-box. Né? Não dá. Eu acho que o Flamengo é forte justamente por isso. O Flamengo é forte justamente porque o time adversário sabe que se der uma brechinha para os atacantes, para os meias do Flamengo, os caras vão entrar lá dentro da pequena área e fazer o gol. E depois é difícil de pegar. A velocidade, uma vez, só relatando, né? O Bruno Henrique estava no Santos e foi no Natal antes de ele ir para o Flamengo. Normalmente nós fazíamos aqui na ESPN, por conta da pandemia não conseguimos fazer mais, mas eu espero que a gente possa voltar a fazer esse jogo, né? Que é o jogo do Graak. No final do ano nós fazíamos esse jogo. E o Bruno Henrique participou do jogo. Eu joguei essa partida, é lógico que eu tô velho, não consigo mais correr, não sou mais o mesmo e tal. Mas assim, jogando ao lado do Bruno Henrique, a velocidade dele, o arranque dele, é coisa espantosa. A velocidade que ele tem, que ele vai de 0 a 100, ele vai em frações de segundos, milésimos de segundos. Então, isso é uma coisa que o Flamengo utiliza muito. Eu sou fã desse time do Flamengo, eu gosto demais. E eu, de novo, eu acho que com o Davi Luiz, o Flamengo vai ganhar um zagueiro que sai para o jogo, um líbero, coisa que não tinha, porque tinha o Ilharão que fazia o líbero, mas tocando. Agora, com o Davi Luiz, ele vai sair jogando. E aí vai ser complicado, porque vai mexer com a estrutura tática de todos os outros times aí. Boa. Então, e aí, Sormani, o que você achou dessa defesa? Vai para o meio também? Não, eu achei o comentário do Zé Elias brilhante. Brilhante, brilhante. Eu penso exatamente, acho brilhante, porque eu estou em consonância, em concordância com ele. Eu acho que é isso aí. O começo do jogo foi surpreendente, porque o Barcelona saiu pro jogo, saiu pro abafa. Ninguém esperava aquilo. Entendeu? Então criou aquela confusão. Foi apenas um acaso. Nada além disso.
E acho que os jogadores do Flamengo não tem que ficar com essa coisa de voltar para recompor, para aquilo que o Zé falou, a Arrascaeta vai ter que fazer o terceiro cara, o Bruno Henrique vai ter que voltar para marcar lateral, de jeito nenhum, não pode, isso aí não pode acontecer. Não pode acontecer. No Santos, o Robinho nunca marcou ninguém, nem o Neymar. Eles jogavam pela beirada. Eles não voltavam. Esses caras você não pode tirar de perto do gol. Porque esses caras são perigosos e são importantes perto do gol. Ontem o Bruno Henrique fez 2 gols. Poderia ter feito 3. Então, mesmo que o Flamengo corra riscos, eu disse isso aqui ontem, mesmo que o Flamengo corra riscos por não ter uma defesa assim tão compactada como o Palmeiras, por exemplo, mostra. O Palmeiras, na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, foi o time que jogou basicamente na defesa. Os mais antigos vão lembrar, me lembrou muito o Milton Muzetto e o seu Juventus, né, da década de 1970. Então, por mais que o Flamengo venha correr riscos, ele tem capacidade, ele tem volume, ele tem qualidade, ele tem força ofensiva capaz de virar o jogo. Ele pode até sair perdendo. É um risco? É um risco. Mas eu sou muito mais a favor desse posicionamento, dessa postura, dessa ideia tática do Renato, do que ficar com essas preocupações defensivas, vamos ter que fechar linhas, fazer isso e aquilo. Eu não vejo assim, entendeu? Eu não vejo assim. Eu vejo o Flamengo uma avalanche ofensiva e ele não pode abrir mão disso. É isso que faz o Flamengo o melhor time das Américas, das 3. É isso que faz o Flamengo um dos candidatos fortíssimos ao título da Libertadores. É isso que faz o Flamengo o time mais temido do Brasil nos últimos anos. Porque o Flamengo não está preocupado com essas coisas. O Flamengo está preocupado em jogar bola, em fazer gol, em ir para frente, em se divertir. Os caras se divertem com a bola. O Bruno Henrique se diverte, o Gabriel se diverte, o Michael Conete se diverte, o Vitinho se diverte, o Arrascaeta se diverte, o Andreas Pereira, para mim, foi o melhor jogador em campo. Claro que o Bruno Henrique faz 2 gols, ele define. Está se divertindo. O próprio Arão. E o Flamengo é isso, gente. O Flamengo é isso. Não podemos tirar essa marca do Flamengo. Se tirar, vamos cair na mesmice. E como eu falei aqui já anteriormente, a gente está atrás de técnicos que tirem o nosso futebol dessa mesmice. Por isso que eu acho que o Renato e o Cuca são diferenciados, porque eles não trabalham na mesmice que permeia hoje o futebol brasileiro. Boa, olha aqui, vou aproveitar esse gancho aí que vocês deram do Bruno Henrique, né? Eu brinquei aqui, seu Hormônio, na abertura, porque o Gabriel fala, né? Quando eu tô louro, esquece. O Michael falou, quando eu tô feio, esquece. E o Bruno Henrique, o Zé lembrou bem, quando ele tá em forma, esquece, amigo. Bota o BH aí pra gente falar desse ataque. Nos treinos, eu e o Gabriel, como já falamos inúmeras vezes, a gente tem uma sintonia muito boa desde a época do Santos, né? E essas jogadas que a gente tem não é novidade. Hoje aqui no Flamengo, você pegar nossos jogos no Santos, a gente já tinha essas jogadas. E aqui a gente só vem aperfeiçoando cada vez mais. Isso é bom para o grupo, para todo o plantel. E a gente fica super feliz de estar sempre correspondendo dentro de campo. Tá aí, ó, e a pose do Dragon Ball, Daniela Boaventura, isso não é um coração. Obrigado vocês todos no Twitter aqui que estão mandando as figurinhas, eu tô me divertindo. Olha, o Gabi postou assim, que saudade que eu tava da minha dupla. E aí o Bruno Henrique repostou e aí ele escreve o que tá em cima ali. Felizes mais do que nunca. E Pedro, me chamou a atenção ontem o seguinte, o fato de o Gabriel, ele tá jogando muito mais pro grupo, né? Eu mesma já fiz críticas ao Gabriel em outros momentos, pelo fato de não olhar onde está o companheiro, de ser fominha, de querer sempre marcar ele o gol. E ontem foi o oposto disso. Ele se movimenta por uma grande parte do campo, ele serve os companheiros sempre que possível, e isso fez muita diferença também no futebol do Bruno Henrique. Você viu ontem uma dupla igual? Eu não vi há muito tempo esse entrosamento forte, me lembrou 2019. Um Gabriel mais solidário, né, Dani? Um Gabriel também fruto de uma movimentação desse Flamengo do Renato. Esse Flamengo do Renato, ele confunde muito a defesa adversária a partir de movimentação. Se você pega no primeiro gol, quando o Isla abre no Gabriel na direita, o André está fazendo uma função que seria do Gabriel, entrando pelo meio. Então você poderia confundir, você poderia achar que o Andrés é um centroavante, pisando ali meia-lua, quase dentro da área. Então não, essa movimentação, o Gabriel abre quase como articulador, é ele que olha e levanta a bola, e aí tem a qualidade do jogador. A bola que ele dá no Bruno Henrique é o faz e me abraça, quase sempre pelas costas
do lateral direito. O Bruno Henrique, quando sobe ele pelo segundo poste, é isso, é muito difícil de parar. E depois você consegue ver um Gabriel que, quando tem a retomada do segundo gol, o Gabriel que serve. E a gente precisa falar também muito do Vitinho. O Vitinho, por muito tempo, foi considerado um cara que não se movimenta, um cara que não entra na pilha do jogo, um cara que está sempre numa rotação diferente. Quando o Gabriel pega a bola do segundo gol, ele começa a atacar, começa a fazer a velocidade ali, ele joga a bola, o Vitinho já corre. Então, assim, não é tudo fruto de uma movimentação, nada por acaso, não é simplesmente só individualidade. Tem toda uma movimentação por ali. O Gabriel começa a dar esse tipo de possibilidade. E por que é importante, Dani? Porque a gente falava tanto que o Flamengo poderia sentir a falta da criação, da articulação de um Arrascaeta. O Gabriel ontem entrega, começa a minimizar esse problema. Essa articulação, essa movimentação fora da área, o Gabriel começa a entregar muito. É um Gabriel muito mais solidário, é um Gabriel que serve muito mais. Eu ontem, sentado na tribuna do Maracanã, curioso, tem um passe do Gabriel pro primeiro gol, tem a jogada que ele inicia do segundo gol, eu falei, já estou aqui anotando que é para depois não chegar aquela tela, né? Gabigol não marca tantos jogos, será que está bem, que não está? Pedro tem que entrar, não tem? Sim. Esse é um novo Gabriel, entre aspas. A gente já conseguiu ver um pouco desse Gabriel também na seleção. A gente já conseguiu ver um pouco desse Gabriel antes da Copa América, no Flamengo, inclusive. Então, assim, essa movimentação está dizendo muito sobre o Gabriel, sobre a fase do Gabriel. O Sormani fala que ele gostou muito do Andreas, que o Renato ontem achei maravilhoso. Ele falou que a Andréia ele chama mais rápido, que é para não confundir. Eu gostei muito do Gabriel ontem, especificamente. Gabriel fez o Flamengo jogar, além dos gols do Bruno Henrique, quem quiser também falar do Diego Alves. Mas, assim, foi muito interessante ver esse Gabriel solidário. Eu vou frisar de novo, Dani. Não é uma novidade. Vem se movimentando, vem confundindo, vem trocando bastante alguns jogos pelas mãos desse Flamengo do Renato. Mas fala, Sormani. Pedrão, veja só, eu concordo com você. O Gabriel foi um espetáculo, foi um show. E é isso que eu queria falar. Veja só, o Gabriel deu um show, o Bruno Henrique deu um show, o Andreas deu um show, o Vitinho jogou muita bola. Entende? Quer dizer... Intenso. Eu gostei da intensidade do Vitinho ontem, Sormani. Isso é importante para ele, que ele é muito questionado por isso em muitos momentos. A movimentação dele, ele é um jogador que tem um chute de fora da área, que às vezes é muito importante, tá? Então, quer dizer, esse repertório que o Flamengo mostrou ontem, que é uma coisa que chama atenção, entendeu? Eu curti o jogo, eu tava ali curtindo, tomando uma cervejinha e curtindo o Flamengo jogar, porque eu gosto disso, entendeu? O Flamengo jogando me dá prazer. Alguém pode dizer, eu já vi alguém torcendo o nariz, mas o Flamengo podia ter feito mais gols, mas os caras souberam se defender também. Mesmo com um jogador a menos, eles alinharam o time com 2 linhas de 4 e ficou só o centroavante na frente. Você entendeu? A dificuldade que o Barcelona impôs com 11, ele também impôs com 10. Porque ao invés de ter 2 na frente para sair para um contra-ataque, ele ficou um só, mas continua se defendendo. Então, quer dizer, o Flamengo não jogou contra ninguém. Jogou contra um time que está na semifinal da Libertadores. O Flamengo fez um grande jogo, gente. Repito, a exceção do início dos tempos, o resto da partida o Flamengo não sofreu. Vai daí, Pedro, depois eu tenho uma pergunta. Eu queria jogar até a pergunta pro Sormani, depois de Facinho, entrar na roda também, o Zé. O Sormani falou muito desse volume, desse Flamengo, dessa intensidade, desse Flamengo que vai para cima, que atropela. Não faltou um pouquinho disso no segundo tempo? Porque com o segundo tempo, a pensamento óbvio, 2-0 em casa, o adversário tem um jogador a menos no final do primeiro tempo, você imagina que o Flamengo vai entrar no segundo tempo para matar, para crescer essa vantagem, porque tem um jogo de volta. E eu me surpreendi, e aí eu fiquei, entre aspas, um pouco frustrado, porque o Renato, ele fala, opa, o que eu vou fazer? Vou chamar o Barcelona para tentar sair em velocidade, como eu vinha fazendo nos outros jogos. E o Flamengo não conseguiu. Ele chama o Barcelona e ele não sai nessa velocidade. Sim, tem o mérito da defesa do Barcelona, como você falou, mas eu acho que faltou esse tal Flamengo avassalador na segunda etapa, e eu, por exemplo, não entendi quando ele saca o Vitinho. E depois ele saca o Davi, aquela movimentação dupla dele, ele saca o Vitinho, e aí ele avança, para colocar o Thiago Maia, ele avança o Andrés, e ali naquele momento eu acho que não fluiu, Sormani, não sei se você concorda, ali naquele momento o Andrés, que vinha muito bem contra o segundo homem na criação, quando ele teve que assumir a função ali que era do Vitinho, essa terceira base, esse terceiro nome ali do meio de campo, ele não conseguiu dar essa fluidez. Por que eu acho? O Renato apostou em velocidade, mas apostou também, ele apostou em velocidade, chamando os caras, chamando o Barcelona, mas ele apostou num nome que não necessariamente vai te entregar essa velocidade, que era o Andrés. Então acho que ali talvez tenha faltado um pouquinho desse Flamengo avassalador, e aí talvez não tenha conseguido girar a faca, vamos dizer assim, no segundo tempo. E quando acaba o jogo, é interessante, só para devolver para você que debate, 2-0, dentro de casa, a torcida voltando ao estádio, a Dani sabe como é. Poderia ser aquela, que bacana, bate palma, canto hino. Eu senti um misto, uma coisa ali, o juiz apitou o final do jogo e
umas palmas ali talvez um pouco tímidas do tipo, podia ter sido mais, sabe? Podia ter 3, 4, encaminhar, sair daqui já na final. Então acho que esse segundo tempo só que eu fiquei com essa sensação. O que você achou ali, Sormani? Não, eu acho que é pertinente o que você fala. Agora, eu atribuo também essa queda, um pouco de produção do Flamengo no final do jogo, pelo cansaço de alguns jogadores, especialmente do Bruno Henrique. Ele é um jogador que não está jogando. Ele sai, né? Tá ele voltou domingo, é verdade. Exatamente, ele cansou. O Vitinho também eu senti cansado. E esse reposicionamento do Andreas talvez tenha mexido um pouco com a cabeça do jogador, entendeu? Que ainda jogava mais avançado, pensando no jogador que estava mais atrasado. Mas, enfim, acontece. O jogo da semana que vem, esse Flamengo vai estar melhor ainda. O Bruno Henrique vai estar melhor. O Vitinho vai estar melhor. O Andreas vai estar melhor. E acho que o Flamengo tem que usar mais o Thiago Maia. Só isso que eu acho. Tem que usar mais o Thiago Maia. O Arão é muito importante na bola parada no jogo aéreo. Ele tem um posicionamento muito bom e um jogo aéreo excelente. Excelente. Mas eu acho que o Thiago Maia entrega mais do que ele. Eu, hoje, escalaria Thiago Maia e Andreas. Entendeu? Andreas Pereira. Os dois. Everton Ribeiro, o Arrascaeta voltando e o Bruno Henrique. Não consigo tirar o Arão, Sormani. Você não tira o Arão? Eu não consigo tirar o Sormani, mas vai daí. Deixa só eu fechar um ponto aqui que eu queria tirar uma curiosidade minha. Aí, não percam esse ponto, que eu quero voltar nesse meio campo aí, que eu acho válido. Mas só pra gente fechar a coisa do... Vou anotar seu ponto, Dani. Eu acho válido esse meio campo aí ser debatido. Mas só pra gente fechar esse negócio do Bruno Henrique e do Gabigol, pra ouvir o Zé e o Facincani também. O Zé, e aí o Facinca pode ir na sequência... Essa dupla, entrosada dessa maneira, jogando o que ela jogou ontem, é um trunfo para o que o Flamengo almeja? Eu vou colocar dessa maneira assim, né? Pensando nos times brasileiros. Porque aí você pega o Galo. O Galo tem 2 exímios jogadores. Tem o Hulk, o Diego Costa, que agora tá machucado, e ainda tem ali a questão de um entrosamento que precisa acontecer, né? O tempo vai fazer com que isso aconteça. O Palmeiras não tem, talvez, 2 jogadores de tanta qualidade. Tem o Dudu, que também é bom jogador, mas que tá jogando numa posição que não o favorece tanto, Zé. Você olha essa dupla entrosada e olha como trunfo... Oi? Desculpa, Dani. O Palmeiras, ele tem, mas o técnico engessa. E por isso a gente não vê. Então, ele tem, foi o que eu falei. O Dudu joga fora ali, né? Mais afastado, que acaba não favorecendo tanto o futebol dele. Não, qualidade tem, claro que tem. Então, eu estou falando dos 3 melhores elencos do país hoje. Mas e aí, Zé? Daí aí vai o Facinca também, só pra gente fechar essa parte do ataque ali. Não, eu acho fundamental esse entrosamento, Dan. Esse conhecimento entre esses jogadores, né? É muito porque nos momentos difíceis, onde a sua equipe está marcada, esse entrosamento vai proporcionar ao jogador, na base do conhecimento, do olhar, já sei o que ele vai fazer. O gol, né, do Bruno Henrique, que o Gabigol deu aquele lançamento nas costas dos zagueiros, aquilo ali chama-se entrosamento de conhecimento, de olho. Olho no olho ali, o Bruno Henrique já sabia onde ele ia se movimentar, o Gabigol pegou e jogou a bola lá, e ele foi lá e fez o gol e saiu para a comemoração. Esse entrosamento é fundamental. Além do entrosamento, você tem a questão da qualidade desses jogadores. E isso daí, numa semifinal de Libertadores, quando a situação está ruim, eu gostaria de tê-los o tempo todo, não só na final, não só na semifinal, né? Eu gostaria de tê-los aí o tempo todo. Por isso, esses caras são excepcionais, eles conseguem tirar realmente algo diferente, uma improvisação, uma jogada que pode decidir o jogo. E esse entrosamento vem desde a época do Santos, né? O seu Sormani que deve estar se lamentando, né? Porque passou pelo Santos, esses 2 jogadores passaram, né? Passaram pelo Santos, fizeram também ótimas partidas, anos excelentes ali, acho que foram 2 anos e hoje estão brilhando no Flamengo. Oi, seu Sormani. Eu estava vendo ontem eu estava vendo depois do jogo, o Santos foi eliminado numa semifinal de Copa do Brasil pelo Cruzeiro em Minas. E o Cruzeiro faz a final com o Flamengo e ganha. Naquele jogo que o Muralha era o goleiro, nos pênaltis, ele ganha nos pênaltis, né? O ataque do Santos era Rodrigo, desse jogo. Rodrigo, que está no Real Madrid, Gabriel e Bruno Henrique. Era o ataque do Santos. O Santos ganhou no Cruzeiro, depois de ter perdido na Vila por 1-0. Ele ganhou no Mineirão por 2-1, aí a decisão vai para os pênaltis. Entendeu?
E aí, nos pênaltis, o Fábio faz 3 defesas, inclusive pegando um pênalti do Bruno Henrique, e o Cruzeiro se classifica. Mas olha a força desse time, né? Rodrigo, Gabriel e Bruno Henrique, né? Tão forte quanto esse Flamengo, né? Jogava de maneira diferente. Era num 4-3-3. Esse Flamengo gosta mais de um 4-2-3-1 e tal, recompondo ali no meio campo com o Everton Ribeiro, que joga aberto pela direita. Enfim, mas é um entrosamento que já vem desde a época do Santos. Eles se entendem muito bem. E tomara que continue por muito tempo, porque o que a gente mais teme aqui, claro que o Flamengo pensa em vender para fazer caixa, porque tem que fazer frente a compromisso. Mas para nós que não estamos olhando só para isso e que olhamos para o jogo e a torcida só olha para o jogo, tomara que esses caras não saiam. Porque o Flamengo, com esse elenco, com esse entrosamento que ele tem, ele vai reinar no futebol sul-americano por muito tempo. Pode ser que ele não reine sozinho. Não reine sozinho. E haja outros protagonistas também. Mas que ele vai ficar no topo durante muito tempo, ele vai, com certeza. E aí, Facinca, comparando esses ataques, né? A gente está falando de 3 brasileiros na semifinal de Libertadores, para fazer essa comparação, falando do entrosamento de ontem. Claro que tem que manter também esse nível de jogo, né? Para a gente colocar, talvez, numa prateleira acima. Você coloca ou não? Iguala ali? Bom, comparado dos 3 brasileiros, o Palmeiras inexiste, o Atlético Mineiro está em construção e o Flamengo está pronto. Então tá respondido quem tem o melhor ataque, Dani. O Palmeiras inexiste, Facinca? O setor ofensivo do Palmeiras hoje inexiste. Na forma que o Abel pensa futebol, ele não permeia de forma alguma. Porque ele tira os 2 melhores jogadores que ele tem de poder decisivos da fase mais confortável que eles poderiam ter em campo, que é a fase ofensiva, que é a fase da finalização, que é a fase de construir em relação à defesa adversária, que é a utilização do drible, do 1 contra 1, de você dar ao ataque do Palmeiras a movimentação e a liberdade para que esses caras joguem cada vez mais próximos onde eles mais gostariam, que é praticamente dentro do gol, quebrando a linha, tendo um time que criasse em favor deles. Então, como o Palmeiras não joga premiando o setor ofensivo, não joga dando esse tipo de liberdade, principalmente com os atacantes hoje muito mais presos à marcação dos laterais do que de construção naquilo que eles se sentem de liberdade, eu não posso falar que o ataque do Palmeiras hoje ele existe. Boa, aqui ó, a gente tá falando do ataque e o Fabian Bustos, ele tá confiando no ataque dele, ele tá confiando na casa dele. Ele falou do Diego Alves na entrevista coletiva, falando das defesas que ele fez e colocou o confronto como aberto, né? Talvez a crítica, entre aspas, que a torcida faça ao jogo de ontem é que um placar mais elástico colocaria 1,5 pé do Flamengo na final, porque 1 pé já tá ali, mas o Fabian Bustos ainda tem esperança. Yo también considero que la llave está abierta, que vamos a jugar en nuestra cancha, donde nos sentimos más cómodos, donde vamos a tener nuestra hinchada y eso seguramente nos va a dar una motivación extra. Y creo que estamos con vida y ese es el mensaje que sentimos. Bueno, los primeros 25 minutos me parece que tuvimos la situación de gol, por momentos presionamos alto. Como digo, Diego sacó para mí 3-4 pelotas importantes. Y bueno, ahora vamos a llevar la serie a casa con nuestra gente, que no es poco, con el aliento de ellos, contra un rival enorme como es Flamengo, e intentaremos tener eficacia, convertir goles. Bom, e aí a gente tá vendo um resumo, né, de chutes certos na partida de ontem. E aí tem aquele comecinho de primeiro tempo ali, os 15 minutos iniciais, que a gente estava falando do sufoco que o Flamengo toma, né? Foram 3 chutes certos do Barcelona e só 1 do Flamengo. Foi quando? Sufoco não, tomou uma pressão maior. E aí o restante do primeiro tempo, o Flamengo dá 2 chutes certos e o Barcelona não dá mais nenhum. No segundo tempo, o Flamengo começa pressionando um pouco mais, com 2 chutes certos contra 1 do Barcelona nos primeiros 15 minutos. E aí no restante, esse restante aí que eu acho que é o grande ponto, Pedro, porque no restante do segundo tempo, né, a partir dos 15, o Flamengo não dá mais chutes certos ao gol. Você acha que ficou um pouco aquela questão assim, a gente tá com 1 a mais, então vai acabar saindo, e deu uma amenizada na potência de ataque, pra gente colocar dessa maneira, Pedro? Pode passar por aí? Ou não, é do jogo mesmo? Eu acho que tem o fator cansaço, que ele precisa ser levado em conta.
Acho que tem um fator também de se fechar, porque talvez fosse mais interessante não levar um gol. E tem um fator também para mim que acabou se destacando, é que não encaixou. As substituições do Renato não encaixaram como ele imaginava. Ele fez a substituição, ele muda o Davi porque era a estreia dele, até por uma questão de tempo. Depois ele faz a troca no meio campo que eu citei, ele tenta atrair o Barcelona e tenta sair em velocidade. Ele atrai o Barcelona, mas o Barcelona não dá exatamente esse campo para ele sair em velocidade, e o Andrés não era exatamente também esse cara para ajudar ali com o Michael, para dar disparada de velocidade. Então acho que tem um pouco de cada. Mas é o que eu falo, é o tipo de coisa que vai acontecer. A fórmula não vai ser um sucesso em 100% do tempo, em 100% dos jogos. O Flamengo teve uma situação ali muito curiosa até. O Flamengo chega aos gols nos momentos em que ele está mais desconfortável em campo. 1-0 sai no momento que era de domínio do Barcelona, depois o 2-0 sai também numa bola que o Flamengo tenta se organizar após um ataque do Barcelona. Então, assim, não tem exatamente uma ciência exata desse Flamengo atual. Ele vai, constrói, a partir de um certo volume ele chega ao gol. Não. Muitas vezes o Flamengo, ele, no momento que está desconfortável na defesa, ele sai disparado e ele organiza um ataque. Até acho que por isso a vantagem dele é maior em Guayaquil, porque em muitos momentos o Barcelona vai precisar se lançar, vai deixar o Flamengo desconfortável e é quando esse Flamengo acha espaço no campo para disparar. Então acho que tem um pouco de cada, Dani. Tem muito de cansaço, tem a substituição que não deu certo, tem a característica dos jogadores que talvez não tenham encaixado ali por uma situação, mas repito, é do jogo. O técnico vai fazer opções, ele vai ter uma opção aqui e ali, ele vai acertar e ele vai errar. Só que eu acho que foi muito mais uma situação disso que eu falei, desses fatores, do que exatamente algo ali que a gente possa pensar fora disso. Acho que tem muito da mexida do Renato. O Flamengo colocou naturalmente um pé no freio e quando precisava ter a retomada em velocidade, não teve ontem. Já teve em muitos jogos. Atrair o adversário e fazer aquela coisa de 2, 3, 4 em 15 minutos. Ontem não aconteceu. E aí entra um pouco nessa coisa do meio-campo que o Sormani já tinha levantado a bola aqui, né? Fala, Sormani. Não, eu me espanto com esses números, entendeu? Sinceramente, eu me espanto. O Flamengo, no segundo tempo, criou chances. Pô, teve uma cabeçada do Gabriel para fora, ele cabeceia sozinho, ok, foi para fora, mas foi uma baita chance criada. Mas foi no início essa, a gente tá falando no final. Tirando essa cabeçada do Gabriel, não teve exatamente uma chance mais clara do meio pro final ali, eu acho. Se eu não tô esquecendo. Teve uma bola, inclusive, que acho que é o Vitinho que chuta, o jogador praticamente tira a bola em cima da linha, entendeu? Eu estou fazendo aqui um olhar em retrospecto, sem olhar aqui o segundo tempo, a gente está mostrando aqui os melhores momentos do primeiro tempo, mas eu não acho que o Flamengo tenha deixado a desejar no segundo tempo, eu não acho, sinceramente. A minha expectativa vendo o jogo era que o Flamengo ia fazer o terceiro gol a qualquer momento, entendeu? E essa questão dos números, né? A gente tem que lembrar bem, tantos chutes no gol e nenhum acertou, né? Pô, mas teve 2 bolas na trave. Isso é computado como um chute errado. Mas eu acho que quando a gente for fazer uma estatística dessa, fica aqui a sugestão, a gente tem que colocar o seguinte: chutes no gol, tanto, na trave, tanto, tem que colocar. Porque a impressão que dá é que não foi bem sucedido o ataque. Pô, um chute na trave é uma situação de muito perigo. A cabeçada do Bruno Henrique, o chute do Andréas Pereira, você entendeu? Tudo isso são situações de perigo. Então, eu acho que você tem que ter um item, quando você está falando em arremates a gol do adversário, que mostre isso. Teve algum chute na trave? Teve. Teve alguma cabeçada? Teve. A gente tem que mostrar isso. Porque bola na trave não é gol, é verdade. Mas é uma situação de quase gol. Tem uma coisa que assim, a gente está conversando, mas é que um pouco é por culpa do Flamengo, né? Porque o Flamengo nos condicionou a ser intenso durante 90 minutos, né? Ter uma facilidade maior para poder fazer os gols, marcar os gols. Ontem é uma semifinal de Libertadores, não é um jogo do Campeonato Brasileiro. Exato. Esse ponto é muito importante, Zé, muito. Vai acontecer, e tá tudo bem, bem. Talvez se fosse no Campeonato Brasileiro, o segundo tempo, o Flamengo teria aumentado o ritmo, teria pressionado um pouquinho mais, uma intenção, né? Uma intensidade maior. Opa, peraí, semifinal, vamos segurar aqui um pouquinho, vamos jogar de forma organizada, não vamos nos arriscar, porque essa vantagem a gente pode levar para lá. Imagina, dar uma errada, uma bola parada, né? Bastava uma bola parada, um cabeceio, 2-1, pronto, já virava um outro resultado, já era um outro jogo.
né? É que a gente... E aí não tem jeito, é culpa do Flamengo pela qualidade de jogo que ele apresenta. Ele nos acostumou mal, porque nós estamos vendo o Flamengo nos últimos jogos, né, em jogos decisivos e contra times grandes, jogar um futebol que eu acho que todo mundo gostaria de ver. O futebol do Flamengo é o futebol que me agrada, é o futebol que eu espero que a grande maioria dos times brasileiros que eles pudessem jogar, né? É um futebol que eu cresci assistindo, que eu participei nos anos 90 jogando dessa forma, que a gente jogava dentro e fora de casa da mesma forma. Nós íamos jogar fora de casa e jogava para ganhar, não jogava para trazer meio a zero para casa. Opa, o empate tá bom. Né? Então, isso que é gratificante, que é legal, que é ver o Flamengo. E por isso que eu falei que eu acho que tanto o Atlético como o Palmeiras hoje tem que se preocupar com o Flamengo, da forma como o Flamengo joga, para justamente tentar anular o Flamengo. E não pode esquecer, né? Teremos uma final, né? Não são 2 jogos, uma final. Uma final. Muda tudo, muda toda a forma e todo o comportamento. Se você jogar contra o Flamengo e tomar um gol, depois você vai fazer tudo aquilo que o Flamengo deseja. Vem pra cima de mim que eu vou enfiar 1, 2, 3, 4, porque você vai me dar espaços para jogar e os meus atacantes e os meus jogadores vão ter eles têm a capacidade de realmente criar chances e marcar gols. Então ontem é uma semifinal difícil, um time duro, um time que surpreendeu, que ninguém esperava. Tanto que quando o Flamengo colocou de novo os pés no chão e entendeu a situação, como tinha que jogar, o Flamengo voltou a ter o controle do jogo, né? É natural, é aquele 5, 10 minutos que é o fator surpresa, que é o que eu costumo dizer, e nós jogadores, né, os jogadores têm os primeiros 10, 15 minutos, são os 10 primeiros 15 minutos de ajustes, né? Porque uma coisa é você treinar as situações que você vê no DVD. Outra coisa é você vivenciá-las com a velocidade do teu adversário. Né? E o Bustos falou, nós marcamos uma pressão alta. Quem poderia imaginar que o Barcelona iria pressionar o Flamengo dentro do Maracanã no começo do jogo? Tá, e aí agora pra gente pensar em como esse jogo é desenhado e o que é o Flamengo ideal, acho que a gente pode ir nessa questão do Andreas, porque o Andreas ontem fez uma partida boa, Facinca, e o Sormani já adiantou aqui o meio-campo dele, né? Como é que você vê essa construção de meio-campo? O Diego estava sendo criticado, para você tá sendo ameaçado por essas atuações do Andreas Pereira, ou você ainda não vê assim? O Diego foi adaptado. O Andreas nasceu nessa posição, com a diferença de que o Andreas ainda não conseguiu se tornar um jogador tático que lhe fizesse ter mais firmeza no futebol europeu, né? Porque ele tentou no Manchester, não deu certo, no Valência, em outras equipes, e justamente por causa dessa composição defensiva, que não é muito da natureza dele, e lá na Europa é uma exigência muito grande o cara ser completo nas 2 funções, ele acabou não conseguindo sentir essa intensidade, e agora vai buscar essa experiência aqui no Brasil, né? Mas ele tem muita qualidade com a bola nos pés, é a grande vantagem dele. Então ele, em relação ao Diego, para mim, tem o caso do lado físico, que é ótimo, tem a bola nos pés também, que é fantástica, e ele tem um passe para frente, um passe mais vertical que o Diego. O Diego é um cara que inicia melhor a jogada pela qualidade técnica que ele tem. Agora, na questão de passe, de infiltração, de chegar mais, de buscar um pouco mais a jogada, eu vejo o Andreas com muito mais vantagem em relação ao Diego. Pode ter uma briga o Ilharão com o Thiago Maia? Pode, acho ainda um pouco remoto, porque eu vejo o Ilharão num cara que há 2 anos eu tinha muitas restrições com o futebol dele, e ele teve em 6 meses com o Jorge Jesus uma evolução e um crescimento que hoje, né, ele só tende cada vez mais a se tornar intocável no meio campo do Flamengo por fazer justamente esse tipo de característica, né? O cara que se joga muito bem ao setor ofensivo, que é um cara que quebra muito bem linha com o posicionamento dele, que cobre muito bem lateral, né? Que também faz às vezes agora mais como o primeiro volante pela noção defensiva que ele teve como zagueiro, inclusive um método, né, que foi muito bem utilizado pelo Rogério e que vale também como evolução. O Rogério também não deixou só terra arrasada no Flamengo, deixou algumas coisas boas como essa construção defensiva do Arão. Então, a princípio, começa a se desenhar um meio-campo Arão e Andreas Pereira. Mesmo o Thiago Maia tendo muita capacidade. Eu vejo até o Andreas entrando nesse meio-campo em uma ausência do Arrascaeta. Caso saia o Arrascaeta, você coloca o Thiago Maia com o Arão e o Andreas podendo fazer um pouquinho mais à frente. Mas
em tese, se tiver que ter um meio-campo mais técnico, um meio-campo que propõe mais jogo, esse aí é o ideal. É isso? O Sormani já queria tirar o Arão ali, não era isso, Sormani? E colocar um meio-campo mais ofensivo? É essa a ideia? Como é que era? Eu acho o seguinte, Dani, o Arão, ele dá muita... Perdão, o Thiago Maia, ele dá muita velocidade ao time, entendeu? Ele é um jogador muito rápido. Ele sai com muita facilidade da defesa para o ataque e ele dá um dinamismo para o jogo que o Arão não entrega, entendeu? O Arão é aquele jogador... Hoje em dia, né, a gente que acompanha o futebol e todos nós sabemos, né, os técnicos usam muito essa saída lavoupiana, né? É do argentino Ricardo Lavolpe, que fazia lá, acho que no Tigres do México, uma coisa assim, e é inclusive mencionado no livro do Guardiola. Como é que essa saída lavoupiana? Você pega o volante e joga ele no meio dos dois zagueiros, saída em 3, tá? Para facilitar a saída do jogo e até mesmo na marcação-pressão. O Arão é bom para fazer isso. Ele é bom para fazer isso. Agora, o Thiago Maia também é bom para fazer isso, e numa jogada de contra-ataque, ele é muito rápido. Ele tem uma chegada, ele pisa na área do adversário, coisa que o Arão dificilmente faz. O Arão pisa na área do adversário na bola parada. Mas com a bola em movimento, o Arão não dá essa dinâmica. E o Flamengo é um time muito rápido. É por isso que eu também gostaria de ver o Ramon como lateral esquerdo, ao invés do Felipe Luiz. Porque essa é a vocação do Flamengo. Essa é a vocação desse time. A rapidez, a voracidade ofensiva e o encanto com o gol. Ele se enamora pelo gol em todos os jogos. Então, esse é o Flamengo. Então, quanto mais jogadores com essa característica você puder ter em campo, melhor. Na parte defensiva, o Arão é mais sólido do que o Thiago Maia? Não acho. O Thiago Maia marca mais com o Arão. O Thiago Maia é capaz de jogar entre linhas. Se você fizer um sistema de 4-1-4-1, ele pode ser esse 1 entre essas duas linhas de 4, porque ele tem rapidez. Ele é muito rápido. O Arão não consegue fazer isso. Você entendeu? Então, eu acho um desperdício hoje você ver o Thiago Maia de fora do time. Agora, o Arão acrescenta liderança, experiência, está nesse time há muito tempo. Eu até compreendo você não mexer nele, mas eu mexeria por isso. Boa, aí a parcial da nossa enquete, ó, a gente perguntou quem foi o personagem da vitória rubro-negra ontem, por enquanto o Bruno Henrique, autor dos 2 gols da partida, tá indo bem, mas ali o Diego Alves tá em segundo, hein? Ô Dani... A gente vai... Fala, Zé, fala antes da gente ir pro intervalo. Antes do intervalo, só queria chamar a atenção o seguinte, né? É lógico que o Flamengo tem um resultado nas mãos, tem uma vantagem enorme, só que é aquela história, né? Começa o jogo e o Diego Alves não consegue fazer uma defesa, isso eu tô falando lá, né? Passa a ser um jogo complicado para o Flamengo, delicado. Então, tem uma vantagem enorme, mas o Renato provavelmente vai trabalhar isso. Tem que trabalhar essa questão de começar o jogo bem, começar o jogo já a 1000 por hora, né? Não pode ficar achando de jogar com o regulamento embaixo do braço. Você pode jogar com o regulamento embaixo do braço, faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo. Então, o Barcelona ontem provou que tem qualidade, né? Não é um time que é só força. Por isso que tem que trabalhar muito essa questão da surpresa, não esperar os primeiros 15 minutos para poder, vamos nos ajustar. Às vezes não dá tempo, às vezes é perigoso. Fazendo uma analogia, é lógico que é difícil, né? Mas, por exemplo, se fosse o Palmeiras ontem, que tivesse conseguido marcar um gol nos primeiros 5, 10 minutos, depois seria complicado para o Flamengo, pela forma que projetando a forma que o Abel ia jogar contra o Flamengo, né? Porque se jogou contra o Atlético da forma que jogou, contra o Flamengo ele ia colocar os 10 jogadores mais os reservas dentro do campo do Palmeiras. Então, ficaria um pouco mais complicado. E aí eu só chamando a atenção que eu tenho certeza que o Renato vai trabalhar isso. E os próprios jogadores tomaram um susto. Opa, peraí. Então, para que isso não aconteça lá em Guayaquil, né? Porque lá vai ser um outro jogo também, uma outra atmosfera, e lá é a final, né? Lá é uma final. É a volta, exatamente. É um jogo decisivo, né? Vale a vaga na final em partida única, como você lembrou muito bem, Zé. A gente vai fazer o intervalo aqui.